Nós vamos falar do site da Rádio Sociedade agora, nesse momento, e o Frei Paul, que é pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui em Espigão do Oeste, vai trazer detalhes para a gente sobre o terceiro retiro que é promovido neste ano, desde que o Frei assumiu a paróquia. O primeiro foi com jovens entre 20 e 30 anos, cerca de 70 jovens. Na segunda oportunidade foram 60 casais e agora, nessa terceira oportunidade, ainda melhor, 90 jovens que têm aí de 15 anos acima. Nós vamos trazer detalhes com o Frei Paul, no programa Canal Aberto também, é claro, aqui no site da Rádio Sociedade você confere tudo. Se a gente pudesse mostrar imagens do retiro, é claro que nós colocaremos com o maior prazer. Frei Paul, é um prazer recebê-lo aqui no site da Rádio Sociedade. Eu queria que o senhor trouxesse para os nossos ouvintes e para os nossos internautas detalhes desse seu trabalho à frente da paróquia Nossa Senhora Aparecida, que tem sido brilhante. Os jornais têm destacado, as pessoas têm destacado o seu trabalho à frente da paróquia Nossa Senhora Aparecida, exatamente porque o senhor tem focado no jovem, não é isso? Bom dia. Bom dia aos nossos telespectadores, internautas também, que nós estamos com a comunicação moderna hoje importante. Isso é muito importante para atingir os jovens. Atingir o povo, atingir o público e principalmente nossos jovens que estão ali sempre conectados ali nas comunicações. Mas então, falando desse terceiro retiro dos nossos jovens, graças a Deus, ontem à noite conseguimos encaminhar 90 jovens para fazer essa experiência tão profunda com Jesus Cristo. Realmente o retiro dos casais e dos jovens da primeira etapa, agora da terceira etapa dos jovens, trata justamente aquilo que a igreja nos pede hoje na missão, é fazer que a pessoa tenha uma experiência muito profunda com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa experiência que a Igreja Católica quer levar que os jovens vivenciem lá 2 noites, 3 dias, em forma de retiro. Frei Paul, a primeira oportunidade em que o senhor promoveu esses retiros junto com toda a sua comunidade, o senhor envolveu uma equipe. É a mesma equipe do segundo e terceiro retiro, ou vai sendo sucedido, vai sendo substituído conforme cada retiro, porque cada um tem uma especificação. Primeiro foram jovens entre 20 e 30 anos, né, na maioria solteiros, eu tenho certeza disso. Depois casais, né, o que foi maravilhoso, nós sabemos que tiveram muitos casamentos restituídos com esses encontros, e agora jovens que têm acima de 15 anos. Cada um teve uma equipe ou a mesma equipe está coordenando? Não, é assim, cada retiro tem uma equipe coordenadora. Então cada retiro tem uma equipe, cada retiro vai mudar para outra coordenação. De modo que as pessoas que já vivenciaram o retiro vão ser escolhidas para levar o outro retiro para frente. Então esse retiro, essa dinâmica é muito ágil, muito rápida, né? Então cada retiro é um grupo que coordena, desde os trabalhos todos chamados externos e internos do retiro. Então agora aqui nesse primeiro grupo de jovens foi um grupo de jovens e casais. No segundo foram casais e jovens. Agora no terceiro de novo é jovens. Contribuído para que a Igreja Católica um jovem que, de certa forma, nos últimos 10 anos, há um levantamento que o jovem tinha se afastado um pouco da igreja. Sinceramente, a gente percebe que nossos tempos atuais é um tempo de retorno ao religioso. Ou seja, lá procura-se comunidades, igrejas, a palavra do Evangelho, a vivência comunitária. E então nós estamos num tempo em que a gente, o mundo, achava que cada um ia resolver sua vida individualmente, né, trabalhando, tendo família, bem-estar pessoal e social assim. E ultimamente a gente percebe de novo esse retorno à questão religiosa. O grande desafio é que nós vamos agora tentar responder a este retorno religioso que vem sendo procurado, tanto pelos jovens, casais, por todas as pessoas das classes dentro da nossa sociedade e na comunidade. E a Igreja Católica quer contribuir, né, de acolhida, justamente aquilo que o nosso Papa insiste. Hoje nós precisamos de uma igreja acolhedora e também uma igreja que faça um encontro pessoal com a pessoa, com o indivíduo. Então o retiro contribui para fazer esse encontro pessoal com a pessoa e com a pessoa de Jesus Cristo. O senhor concorda com a frase que diz que a igreja ela é hospital, ela é UTI e não tribunal? Não, eu discordo um pouco dessa colocação, que pode ser até perigosa,
Porque não é isso que a igreja nos ensina. A igreja sempre nos diz, nossa igreja católica, apostólica, a igreja é mãe. E quando é mãe, a igreja é mãe, ela acolhe. Não é hospital e nem é tribunal. A mãe que acolhe. Claro que a mãe que acolhe ajuda a corrigir, chama atenção, orienta o filho. Então nossa igreja trabalha no sentido de ser mãe. Independente de qualquer julgamento. Não podemos estabelecer juízo sobre o cidadão e nem sobre o cristão que quer viver a fé. Esses 90 jovens que estão hoje no retiro, que está sendo promovido em determinado local, nem mesmo eles sabem para onde vão. Esse retiro, assim, o senhor pode dizer um pouco da programação dele para esses 90 jovens? Olha, eu não posso, assim, revelar o segredo que a equipe tem estabelecido, a metodologia de trabalho. Essa metodologia, assim, muito própria, interno, né? Sim. Por isso tem um grupo que entra naquele retiro lá e permanece o tempo todo. Os que são de externo só faz trabalho de externo, né? Preparando o ambiente de retorno ou ida para lá, né? Mas os que estão lá dentro, eles permanecem junto com o grupo dos retirantes o tempo todo, sem sair de lá. Para não vazar nada. Para não vazar nada, a não ser que um encarregado que faz os socorros, que tem que vir à rua, coisa assim, então é escolhido entre todos que estão lá, tem um escolhido. Mas o que tem? Lá dentro tem toda uma dinâmica de trabalho, do serviço, da cozinha, do palestrante, das dinâmicas que vem acontecer. Então é tudo internamente. E não dá para falar nadinha para a gente, porque nós morremos de curiosidade. Olha, sim, é bom que permaneça essa expectativa da curiosidade, né? Essa expectativa é interessante que o povo... Atrai mais jovens? Que vem mais jovens, que vem outros casais querendo fazer essa experiência, outros jovens. Então, lá dentro, o que a gente pode assim dizer assim, sem mistério, a gente sabe que o retiro é muito dinâmico, com muitas dinâmicas, desafios, encontros, reconhecimento da palavra de Deus, que não fica só na palavra. A palavra passa a ser a vida da pessoa. É espiritual. É a espiritualidade e a dinâmica feita com a palavra de Deus. Frei, a Igreja Católica catequiza. E eu gostaria de saber se ainda hoje existem os mesmos ritos da Igreja Católica, a catequese, a primeira comunhão, o crisma, o batismo, se tudo isso ainda faz parte eu diria, da liturgia da Igreja Católica, como antigamente. Porque era, digamos assim, a igreja ela acolhia como mãe toda uma comunidade e todo mundo justificava ao padre, o frei, né? Aquele que estava à frente da igreja era a autoridade da cidade. Eu me lembro disso. A minha mãe falava às vezes para a gente quando pensava, mas será que o padre vai achar isso legal? Era assim, a gente tem como autoridade, geralmente, o ministro que está à frente da igreja. De certa forma, o padre na cidade, ele tem o exercício da autoridade perante a comunidade paroquial, na qual ele é responsável. Então, ele tem uma autoridade chamada eclesiástica, uma autoridade espiritual. E também no sentido do padre, o pároco é o pai religioso, o pai da fé da comunidade. Então, queira ou não queira, é uma autoridade constituída a partir do Cristo da comunidade e ele tem que responder dentro também daquela autoridade de serviço, de acolhida, do bem, da promoção humana e o bem-estar da comunidade. Os ritos continuam da mesma forma? Os ritos continuam, a igreja não tirou os ritos, nossos sacramentos continuam sendo os 7 sacramentos, que nós reconhecemos como 7 sinais de Deus em a vida humana. Eu gostaria que o senhor dissesse os sacramentos para os nossos internautas, até para o jovem que está só no computador e não foi para o retiro ainda. Olha, nós podemos dizer assim, geralmente a gente fala dos 7 sacramentos, mas quando a gente vai olhar a teologia dos sacramentos, é assim, a teologia dos sacramentos são chamados os 3 sacramentos da iniciação cristã. O que são os 3 sacramentos da iniciação cristã? É batizar, nosso batizado, a Eucaristia, a comunhão e o crisma. Esses 3 sacramentos são chamados sacramentos da iniciação cristã. Quando a pessoa é acolhida pelo batismo, recebe a Santa Ceia, Jesus na Eucaristia, e é confirmado pelo bispo, que é nosso apóstolo hoje. Então, nesse sentido, se completa os sacramentos da iniciação cristã.
Agora, como é que ficam os outros 4? Os outros 4, 2 são opcionais. Você sabe disso. Por exemplo, o casamento e o sacerdócio, a ordenação do sacerdote são opcionais. Então, um casal que opta de celebrar o matrimônio está optando pelo sacramento do matrimônio. O sacerdote, no caso, eu sou ordenado sacerdote. Então, eu fiz uma opção para viver este ministério. Agora, tem os outros 2 chamados da confissão, ou da penitência e da unção dos enfermos, ou do conforto. São sacramentos que, na verdade, a pessoa, o cristão, ou membro da comunidade, quebrou a aliança do sacramento da iniciação, do batismo, eucaristia e crisma. Então ele quer retornar à vida comunitária, à vida cristã. Então ele tem o perdão dos pecados. Então o sacramento da confissão, o que é? Vai reconciliar o membro da comunidade para que Deus perdoe seu passado e se restabelece dentro daquele sacramento da iniciação cristã e possa viver sua fé dentro da comunidade normalmente. A Igreja Católica tem crescido muito, Frei, nos últimos 5 anos especialmente, e com o Papa Francisco assumindo a Igreja lá no Vaticano e em todo o mundo, houve uma crescente ainda maior. Jesus está na moda novamente, como dizem aí os laicos. O que eu falei antes, hoje existe uma procura, um retorno ao religioso. E a igreja, nós que somos portadoras da palavra de Deus, do Santo Evangelho, então é o momento de a gente estar essa abertura de novo, acolher este povo de Deus e devolver ao povo de Deus o que é a esperança e a palavra de Deus. Que o povo quer isso. Então, devolver ao povo a esperança, a palavra de Deus, e se nós devolvermos ao povo a palavra de Deus na esperança do perdão, todos se sentem bem e voltam a viver a sua fé na comunidade. Frei, quantas pessoas estão envolvidas nesse encontro agora, nesse momento? Nesse retiro dos jovens. Olha, nós podemos dizer abertamente que 90 jovens, mais as pessoas que estão colaborando que esse retiro venha acontecer, deve passar de 300, 350 pessoas. Isso só na organização? Só na organização desse retiro. Que maravilha. A comunidade católica toda se envolve, então? Toda envolve, desde o jovenzinho mais novo até o mais idoso. É esse o propósito de você? Isso é um propósito da igreja. Porque a nossa igreja tem que ser acolhedora, tem que acolher chamado assim, desde mamando até a catutana, né? Então é aquilo que o senhor disse, a igreja não é nem hospital, não é UTI, ela é mãe. É uma mãe fazendo uma experiência do ponto pessoal com as pessoas. É mãe, a igreja tem que ter o papel e a missão de mãe. O senhor conseguiu trazer para a igreja, junto com todos os filhos que estão sob a sua responsabilidade, uma quantidade maior de famílias e, claro, de jovens. Isso aí eu não posso deixar de frisar isso aí, exatamente porque a igreja deu uma alavancada muito grande em 2014. O senhor acha que isso se deve a quê? Existe um propósito? É oração? É comunhão? Ou tudo junto em campanha? É comunhão, campanha, mas eu acho que ele tem uma novidade. Ali passamos por um outro passo, que é o de despertar do leigo. O leigo, nossa igreja, está sendo chamado para entrar na missão desde 64, Concílio Vaticano II. Sim. Então, este leigo, que ali, de repente, o primeiro leigo lá nos anos 60, 70, ainda estava saindo da igreja no sentido mais antigo para a nova, a igreja lá, do Concílio Vaticano II, esse leigo, durante 40, 50 anos, teve que receber uma nova forma de evangelização. E justamente na Aparecida do Norte, a igreja nos chama a ser discípulos e missionários de Jesus Cristo. Então, nesse discipulado e missão, missionalidade, é que o leigo vai despertando para assumir melhor a sua comunidade, a sua fé. As pastorais aproximam também? Colaboram, ajudam, né? E são importantes em nossa igreja, porque a pastoral significa pastorear parte espiritual e as missões também estão ali sofrendo sem necessidade de algum povo. Frei, para encerrar, não posso deixar de perguntar sobre o movimento que existe dentro da Igreja Católica, tido como um movimento mais jovem, chamado Renovação Carismática. Como é que o senhor olha esse movimento? Ele participa desses retiros? Como é que
A igreja eu vejo assim, a igreja nossa, a igreja católica, estamos se referindo a uma igreja católica, ela sempre foi assim, permeado por movimentos. Então nós temos agora a RCC, mas se a gente olhar toda a nossa história da igreja, tem muitos, tantos movimentos. Nós já tivemos na igreja os momentos Jacques, Juque, tempo do Emaús, né? Depois tem o tempo do apostolado de oração, os marianos. Sim. Então houve sempre um movimento dentro da igreja. E os últimos anos então vem esse outro movimento chamado Renovação Carismática. É saudável? É saudável, né? Porque a igreja não deve ser movimento, mas a igreja deve ser onde o movimento encontra a sua ressonância. Tá? Então, mesmo esses encontros dos retirantes também é uma forma de um movimento dentro da nossa igreja hoje, atual. A liderança deles, ela é independente da liderança da igreja? O senhor é o líder da igreja hoje. Não é independente, não é independente. É todo mundo junto. Por mais que nós somos o Espírito Santo, ele sopra onde quer, na palavra de Deus, ele nos conduz, a gente acredita que o Espírito Santo de Deus que nos conduz à nossa missão. Então, claro que alguém coordena os trabalhos, mas ele também não pode ser o detentor de todo o poder. Ele tem que deixar a dinâmica evangélica, a dinâmica religiosa fluir. Porque quanto mais flui entre os leigos, os membros das comunidades, aí todo mundo encontra seu espaço e faz a sua parte. O que nós precisamos hoje. Maravilha, eu quero agradecer a sua participação e fazer a pergunta que eu sempre faço no final. Né? O senhor gostou da entrevista? Com certeza, né? Eu sempre, vou dizer assim, sou amante da comunicação, né? Desde jovem, né, lá com meus 20 anos, já estava ligado em rádios e comunicações. Né? E por todo lugar que passei até hoje, né, fazendo comunicação, seja em rádio, já fiz em televisão, já fiz em outros meios. Então eu penso assim que a comunicação, ela é a parte muito importante para a parte da evangelização. E a palavra de Deus assim ainda diz, né? Que a palavra seja divulgada sobre os telhados, isto é, que chega a todos, que todos saibam da mensagem de Jesus e da missão da nossa igreja. Eu falei com o Frei Paul Croes, líder da igreja aqui em Espigão do Oeste, e já que o Frei deixou um versículo bíblico, eu vou deixar um também, vou me atrever. Mateus capítulo 10, versículo 16. Essa é para ele. Eis que vos envio como lobos, como ovelhas no meio de lobos. Nós temos que ter a prudência de uma serpente, mas ser simples como pombos. E o Frei acabou de fazer isso durante a sua entrevista. Forte abraço para você. Daqui a pouco eu volto com o Tenente Rodrigues. Ele vai falar sobre o programa Polícia Comunitária. 2 extremos. A igreja que é mãe e abraça e a polícia que fiscaliza e cuida da nossa cidade.